Fala galera, esse é mais um vídeo do canal Homens ao Máximo e no vídeo de hoje eu gostaria de tratar sobre um tema ou um assunto que tem me preocupado bastante ao longo da minha caminhada cristã e mais ainda nesse período, em que descobri que me tornei pai e tenho acompanhado a gestação da minha esposa e esperado o nascimento do nosso primeiro filho, que tem sido algo muito emocionante e algo muito especial para a minha vida, especialmente para mim que não fui criado por um pai, não tive um pai presente na minha vida. Sou filho de mãe solteira, mas me alegro por Deus ter dado uma boa mãe para mim, ter dado uma mãe que cuidou da minha vida, que cuidou da vida da minha irmã. E nesse vídeo, nada mais natural do que eu falar sobre filhos, sobre paternidade, maternidade. Inclusive, estou gravando esse vídeo no quarto do meu filho, onde ele vai viver, durante boa parte da vida dele. Enfim, galera, eu gostaria de falar e dar título a esse vídeo: Tenham filhos. O título desse vídeo, o assunto é Tenham filhos. Por que falar sobre ter filhos? Por que falar a respeito de paternidade e maternidade? Pelo seguinte motivo: vivemos um período do tempo e algo marcante em nossa geração e também no sistema desse mundo, que é, ao que me parece, um ódio, uma repulsa, uma rejeição à ideia de ter filhos, à ideia de se descobrir como pai ou se descobrir como mãe, a ideia da paternidade e da maternidade. Sabemos que lá fora no mundo, o mundo é regido por sistemas de valores corrompidos, depravados e criados e instigados por Satanás, como diz o apóstolo João na primeira carta dele, no capítulo 5, nos versículos finais, que este mundo jaz no maligno. E como diz o próprio Senhor Jesus lá em João capítulo 8, que o pai dessa galera, o pai dos ímpios e desse mundo, o príncipe deste mundo, ele é o pai da mentira. Então nada mais natural que todo o sistema de valor deste mundo, todo o sistema de crença desse mundo ser baseado em mentiras. E uma dessas grandes mentiras que se tem perpetuado, especialmente a respeito da paternidade e da maternidade, é que filhos são empecilho, filhos são gasto, filhos dão muito trabalho e que é preferível ter bichos. A chamada paternidade e maternidade de pets ou de bichos é dado destaque ou ênfase a ter um cachorro, ter um gato, ou começar por isso para aprender a criar um filho ou uma filha, do que ter propriamente um filho e uma filha, do que ter todo o trabalho de gestar, de cuidar, de criar e tudo mais. Infelizmente é essa mentalidade que tem dominado o mundo. Inclusive eu mesmo já trabalhei num pet shopping, onde eu via a soma de dinheiro que as pessoas gastavam com cachorros, gatos e outros bichos afins. Não era pouco dinheiro, era muito dinheiro. E tão equivalente ao quanto gastar com um carro, ou muito mais do que gastar com um carro. Tem gente que gasta para mais de R$ 2.000 com um bicho e diz que gastar dinheiro com criança dá trabalho, diz que cuidar de uma criança dá trabalho, gasta muito mais, mas bora aos fatos, será que gasta mesmo? Será que é bem assim? Infelizmente, essa mentalidade mundana de não ter filhos, de adiar a vinda de um filho ou de uma filha, de tratar com menosprezo a ideia de ser pai ou de ser mãe, é algo que já faz parte do sistema de valores e de crenças deste mundo ímpio e regido por Satanás, mas que infelizmente tem influenciado, afetado e contaminado a mentalidade e a vida e as famílias das nossas igrejas. Não é raro eu encontrar, ou qualquer um de vocês mesmos encontrarem, famílias e casais cristãos, tanto já casados e estabelecidos, quanto aqueles que ainda vão se casar, com esse mesmo tipo de pensamento e esse mesmo tipo de mentalidade, que filhos dão trabalho, que filhos são um empecilho, que é melhor ter primeiro um cachorro ou um gato para aprender assim, cuidando de bichos, aprender assim a cuidar de uma criança, enfim, ou mesmo não ter filhos, ou mesmo
optar por ter somente bichos. Isso é a realidade que a gente tem encontrado, infelizmente. E a galera se esquece, nossos irmãos e irmãs em Cristo se esquecem de ouvir o que Deus tem a dizer sobre esse assunto. Deixar de lado o que o mundo diz, deixar de lado o que novelas, o que filmes, o que atores e atrizes dizem, para ouvir o que Deus tem a dizer. Recentemente, numa premiação do Globo de Ouro, se não estou enganado, teve uma atriz que ela citou a questão de ter feito um aborto, de abrir mão da maternidade para se tornar atriz e para se dedicar à carreira de atriz. E ela diz que ganhou muito com isso, mas infelizmente ela perdeu tudo. Como diz a própria Bíblia, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta, parafraseando esse versículo e esse texto bíblico, do que adianta a gente ganhar todas as coisas desse mundo e perder tudo aquilo que é importante para Deus e que deveria ser importante para nós? Porque o assunto crianças e o assunto paternidade e maternidade é um dos assuntos centrais nas Escrituras e é um dos assuntos que Deus mais trata ao falar conosco, ao se comunicar conosco, porque nele mesmo vemos a perfeita família. Nele mesmo, na comunhão da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vemos o perfeito exemplo de família e como nossas próprias famílias devem funcionar. E em Deus temos o perfeito exemplo do que é ser um pai por excelência e de como devemos ser um pai por excelência. Então fica essa guerra de cosmovisão, de cosmovisões, ou esse conflito de cosmovisões entre a cosmovisão bíblica e a cosmovisão ímpia, ateísta, secular, humanista, mundana, diabólica e animalesca deste mundo. Em que uma preza pelo aborto, preza pelo incesto, preza pela pedofilia, preza por todo tipo de pecado, todo tipo de crime, todo tipo de coisa contrária à palavra de Deus. Inclusive o infanticídio, que é uma prática não somente comum há séculos atrás, não somente comum no início da história da humanidade, não somente comum em civilizações que já morreram, mas ainda comum nos dias de hoje e ainda defendida nos dias de hoje. Por exemplo, o movimento feminista e até mesmo o movimento LGBT são dois movimentos sociais atuais e contemporâneos que dão ênfase a esse tipo de coisa, só que de novas formas ou de maneiras mascaradas, mas eles reforçam um discurso infanticídio, de matar crianças, de eliminar crianças, de rejeitar crianças, de abusar de crianças. E como a gente cristão, como a gente homem tem se posicionado a respeito? Será que a gente tem se posicionado do lado da Bíblia ou do lado do mundo? Será que temos deixado que nossas cabeças, nossos pensamentos e nossas vidas sejam feitas pelo mundo ou por Deus? É interessante que logo no início da Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 27 e 28, após Deus ter criado todas as coisas e ter nos criado, ele diz que nos criou conforme a sua imagem e semelhança e ele nos dá uma ordem. Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e a dominem. Ou seja, Deus ordena a fecundidade, Deus ordena que sejamos pais e mães, a que criemos famílias, a que nos proliferemos ou nos multipliquemos na terra. E mesmo após a queda do homem, em Gênesis capítulo 9, versículo 1, ele ordena a mesma coisa. Ele abençoa a vida de Noé e a sua família e ordena que eles sejam férteis e se multipliquem e encham a terra. É muito interessante isso, galera, é muito interessante, porque mesmo após o homem ter pecado, ter caído em depravação, ter falhado, ter errado contra o Senhor, ter desobedecido a sua ordem, a sua palavra, ele ainda assim abençoa a humanidade e ordena